A maioria das pessoas entra na bolsa acreditando que está dando um passo à frente na vida financeira quando, na verdade, está apenas entrando em um jogo que não entende. Um ambiente onde as regras não são explicadas claramente, onde os riscos são minimizados nos discursos e exagerados na prática, e onde quase tudo conspira para que o iniciante perca dinheiro sem nem perceber exatamente quando isso aconteceu. Porque ninguém acorda um dia decidindo perder dinheiro na bolsa, as pessoas entram cheias de esperança, motivadas por histórias de sucesso, vídeos com ganhos absurdos, promessas veladas de liberdade financeira e a ideia perigosa de que investir é simples, rápido e acessível para qualquer um. E é exatamente aí que começa o problema, porque a bolsa não pune a ignorância. Imediatamente. Ela seduz primeiro. Ela deixa o iniciante ganhar um pouco, sentir-se inteligente, acreditar que descobriu algo que os outros não viram. E então, quando a confiança já está alta demais, ela cobra o preço completo. E esse preço geralmente é alto, silencioso e emocionalmente devastador. Porque perder dinheiro na bolsa não dói só no bolso, dói no ego, dói na autoestima, dói na narrativa que a pessoa criou sobre si mesma. E é por isso que muitos desistem sem nunca admitir que erraram. Culpam o mercado, culpam o governo, culpam a corretora, culpam o azar, mas raramente encaram a verdade mais desconfortável de todas, a de que entraram sem preparo, sem método e sem entender que a bolsa não é um atalho para enriquecer, mas um ambiente hostil para quem não respeita suas dinâmicas. E o iniciante quase sempre comete o mesmo erro fatal. Ele acha que investir é sobre escolher ativos, quando na realidade investir é sobre comportamento, controle emocional e sobrevivência a longo prazo. E quem não entende isso vira estatística rapidamente, porque o mercado não precisa trapacear para vencer, ele só precisa que você seja humano, impulsivo, ansioso, ganancioso e impaciente, características comuns em quem começa. E quanto mais o iniciante tenta ganhar rápido, mais rápido ele perde, porque a bolsa recompensa a paciência e pune a pressa, mas isso não aparece nos anúncios nem nos vídeos chamativos, o que aparece é o lucro, o resultado final. Nunca o processo doloroso, os erros, as perdas e os anos de aprendizado por trás. E assim, o iniciante entra acreditando que pode pular etapas, que pode copiar operações, que pode seguir dicas quentes, que pode comprar na alta e vender na baixa achando que está sendo estratégico, quando na verdade está apenas reagindo ao medo e à euforia coletiva. E o mercado adora esse tipo de participante, porque ele fornece liquidez, ele compra quando todos estão otimistas demais e vende quando todos estão desesperados, exatamente o oposto do que deveria fazer. Mas como ninguém ensina isso de forma honesta no começo, o iniciante aprende perdendo e perde muito. Porque não existe espaço para emoção descontrolada na bolsa, não existe prêmio para quem entra sem plano, não existe misericórdia para quem confunde investimento com aposta. E enquanto a maioria acredita que está investindo, na prática está apenas especulando sem saber, reagindo a manchetes, seguindo gráficos, sem entender o contexto, confiando em promessas vazias e ignorando o fato de que o mercado não se importa com suas necessidades financeiras. Ele não sabe se você precisa pagar contas, ele não sabe se você está endividado, ele não sabe se você sonha com liberdade, ele só responde a fluxo de dinheiro, informação e interesse, e quem não entende isso vira combustível para quem entende. Porque toda a perda de um iniciante é o ganho de alguém mais preparado do outro lado da operação. E isso não é teoria da conspiração, é funcionamento básico do mercado. Alguém sempre está comprando e alguém sempre está vendendo. E geralmente quem perde é quem age por emoção, por urgência e por ilusão. E o mais cruel é que muitos só percebem isso depois de perderem uma quantia significativa, quando já estão machucados demais para continuar, e então concluem que a bolsa não funciona, quando na verdade ela funciona exatamente como foi desenhada para funcionar, separando os pacientes dos apressados, os disciplinados dos impulsivos, os preparados dos iludidos. E enquanto essa realidade não é encarada de frente, a maioria continuará entrando, achando que está investindo quando na verdade está apenas alimentando o sistema que drena dinheiro dos despreparados com uma eficiência assustadora. Parte 2. O jogo psicológico que ninguém avisa.
Depois que o iniciante entra na bolsa e passa da fase inicial de empolgação, começa a enfrentar o verdadeiro inimigo que quase ninguém menciona com clareza, a própria mente, porque o mercado financeiro é antes de tudo um teste psicológico constante, projetado para explorar emoções humanas básicas como medo, ganância, esperança e arrependimento. E o problema é que o iniciante acredita que está tomando decisões racionais quando na verdade está apenas reagindo a estímulos externos cuidadosamente amplificados, como manchetes alarmistas, notícias fora de contexto, alertas de quedas iminentes ou promessas de oportunidades imperdíveis. E cada uma dessas mensagens é como um gatilho emocional que empurra decisões precipitadas, fazendo a pessoa comprar quando sente euforia coletiva e vender quando sente pânico, criando um ciclo de autossabotagem quase perfeito. Porque o mercado não precisa enganar ninguém diretamente, ele apenas oferece informações em excesso e deixa que o próprio investidor se confunda. E nesse ambiente a mídia financeira desempenha um papel silencioso, porém decisivo, porque raramente ela explica o que realmente importa. Ela não ensina gestão de risco, não ensina paciência, não ensina que ficar parado muitas vezes é a melhor decisão. Ela vive de audiência, de cliques e de urgência. E urgência é exatamente o que mais prejudica quem investe, porque investir exige tempo, enquanto notícia exige reação imediata. E o iniciante mistura essas duas coisas achando que precisa agir o tempo todo, como se não fazer nada fosse perder oportunidades, quando na verdade o excesso de operações é um dos maiores motivos de prejuízo. Na bolsa. E junto da mídia vem outro fator ainda mais perigoso, os influenciadores financeiros, muitos deles bem intencionados, outros claramente interessados em visualizações, cursos ou comissões, que mostram resultados pontuais, prints de lucros isolados e discursos motivacionais, mas raramente mostram o longo caminho de perdas, erros e anos de aprendizado, criando a ilusão de que é possível ganhar dinheiro de forma consistente sem sofrer, sem errar e sem passar por períodos longos de estagnação. E o iniciante acredita porque quer acreditar, porque precisa acreditar, porque admitir que o caminho é longo e difícil significa aceitar frustração, disciplina e paciência, três coisas que vão contra a cultura do imediatismo atual. E assim ele pula de estratégia em estratégia, de método em método, de ativo em ativo, sempre achando que o problema está na ferramenta e nunca no comportamento. Enquanto isso, o mercado continua fazendo o que sempre fez, transferindo dinheiro de quem não tem método para quem tem, de quem não controla emoções para quem entende o jogo. E existe ainda um detalhe cruel que quase ninguém percebe: a bolsa não quebra você de uma vez. Ela quebra aos poucos, em pequenas perdas que parecem controláveis, em decisões mal pensadas que parecem inofensivas, em stops mal posicionados, em apostas maiores do que deveriam, até que em algum momento uma queda maior acontece e o estrago emocional é tão grande que a pessoa abandona qualquer plano racional, vende tudo no desespero ou dobra a aposta tentando recuperar o prejuízo, entrando no estágio mais perigoso de todos, o da vingança contra o mercado, onde não existe mais estratégia, apenas emoção, e nesse ponto a derrota quase sempre é inevitável, porque o mercado não negocia com quem está emocionalmente desequilibrado, ele apenas absorve o capital e segue em frente. E o mais triste é que muitos poderiam evitar tudo isso se entendessem desde o início que investir não é sobre prever o futuro, não é sobre acertar sempre, não é sobre ganhar rápido, mas sobre errar pouco, sobreviver e permanecer tempo suficiente para que o próprio mercado trabalhe a seu favor. Mas essa verdade não é atraente, não vem de cursos milagrosos e não gera cliques, então ela é ignorada. E enquanto for ignorada, a maioria continuará perdendo dinheiro acreditando que o problema é o mercado, quando na verdade o problema é entrar nele sem entender que o maior risco não está nos gráficos, nos ativos ou nas crises, mas dentro da própria cabeça de quem investe. Depois de passar pelo entusiasmo inicial, pelas armadilhas emocionais e pelas falsas promessas, resta uma verdade dura que quase ninguém gosta de encarar: a bolsa não é democrática no curto prazo. Ela não distribui dinheiro de forma igual. Ela seleciona, filtra e elimina participantes constantemente. E quem permanece não é necessariamente o mais inteligente, o mais técnico ou o que conhece mais indicadores, mas sim o que consegue sobreviver emocional e financeiramente tempo suficiente para aprender, porque o mercado é um ambiente de seleção natural, onde pequenos erros repetidos levam à extinção do capital, e grandes erros aceleram esse processo de forma brutal. E um dos maiores motivos pelos quais a maioria perde dinheiro é simples e ao mesmo tempo devastador: falta de gestão de risco.
Porque enquanto o iniciante se preocupa com quanto pode ganhar, o investidor que sobrevive se preocupa com quanto pode perder. E essa diferença muda tudo. Porque quem não define limites claros entre operações grandes demais, concentra capital em poucos ativos, ignora cenários negativos e acredita que sempre haverá tempo para sair. Até descobrir da pior forma possível que o mercado não espera ninguém. E junto disso vem outro erro silencioso, a ausência de um plano realista. Porque muita gente diz que tem estratégia quando na verdade só tem esperança. E esperança não é método, não é plano e não protege capital. E quando a realidade não corresponde às expectativas, o iniciante abandona o plano que nunca existiu e começa a improvisar, aumentando o risco, mudando regras no meio do jogo e se afastando ainda mais de qualquer chance de consistência. E existe também a ilusão do controle. A ideia de que com mais informação, mais gráficos e mais análise será possível prever movimentos futuros, quando na verdade o mercado é imprevisível por natureza. E aceitar isso não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Porque quem aceita a incerteza passa a trabalhar com probabilidades, não com certezas. E quem trabalha com probabilidades entende que perdas fazem parte do processo, que errar é inevitável e que o objetivo não é ganhar sempre, mas perder menos do que ganha ao longo do tempo. E esse entendimento muda completamente a relação com o mercado, reduz a ansiedade, diminui a necessidade de operar o tempo todo e aumenta a capacidade de esperar. E esperar é uma habilidade rara e extremamente valiosa na bolsa, porque enquanto a maioria age por impulso, quem espera escolhe melhor, e essa escolha faz toda a diferença. E no fim das contas, a maior separação entre quem perde dinheiro e quem consegue resultados não está no acesso à informação, porque hoje todos têm acesso às mesmas notícias, aos mesmos gráficos e aos mesmos ativos. A diferença está no comportamento, na disciplina e na capacidade de aceitar que investir é um jogo longo, lento e muitas vezes entediante, muito distante da imagem glamourosa vendida por promessas fáceis. E quem entende isso cedo ajusta expectativas, começa pequeno, respeita limites e constrói algo sólido ao longo do tempo. Enquanto quem ignora essa realidade continua buscando atalhos, pulando de oportunidade em oportunidade, até perceber tarde demais que a bolsa não foi feita para realizar sonhos rápidos, mas para recompensar quem consegue atravessar ciclos, suportar frustrações e permanecer quando a maioria desiste. E essa é a verdade que quase ninguém gosta de ouvir, mas que muda tudo quando finalmente é compreendida. Porque perder dinheiro na bolsa não é azar, não é conspiração e não é destino. É quase sempre consequência direta de decisões emocionais, falta de preparo e expectativas irreais. E enquanto essas causas não forem enfrentadas de frente, a maioria continuará perdendo, repetindo os mesmos erros, alimentando o sistema e saindo machucada, enquanto poucos, muito poucos, seguem em frente, silenciosamente, construindo resultados consistentes longe do barulho, das promessas vazias e da ilusão de dinheiro fácil. Se você chegou até aqui, já entendeu algo que a maioria nunca vai aceitar. Perder dinheiro na bolsa não é azar, não é o mercado contra você e não é falta de oportunidade. É falta de preparo, de método e principalmente de controle emocional. E se esse vídeo abriu seus olhos, não ignore isso. Porque informação que não vira atitude não muda nada. Então pare, reflita e comece a investir com consciência. Porque o dinheiro que você perde hoje por impulso é o futuro que você está sacrificando amanhã. E aqui no Cara do Cofrão o compromisso é esse: falar a verdade que dói, mas liberta, sem promessas fáceis, sem atalhos perigosos e sem ilusões financeiras. Se você quer aprender a proteger seu dinheiro, investir com inteligência e não fazer parte da estatística que quebra na bolsa, inscreva-se agora no canal, ative o sino e faça parte dessa comunidade que escolheu pensar diferente. Deixe seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que estão prestes a cometer os mesmos erros. E comenta aqui embaixo qual foi o maior erro que você já viu ou já cometeu ao investir, porque sua experiência pode salvar alguém. E lembre-se sempre, quem cuida do dinheiro pequeno constrói o grande, e quem respeita o risco sobrevive no jogo. Nos vemos no próximo vídeo.